Oi, boa tarde. Eu sou a Loriane, faço parte da dupla de trabalho com a Joelma. E nós vamos dar início à apresentação do trabalho de metodologia científica. Oi, eu sou a Joelma e nós vamos falar sobre o feminismo. Então, pessoal, como o feminismo é um assunto muito complexo e extenso, eu vou falar só um pouquinho sobre ele. Então, vamos começar com o que é o feminismo. No dicionário, diz que é a doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade, sustentando a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. O feminismo vem do latim femina, que significa mulher, e é um conceito que surge no século XIX, o qual se desenvolveu no movimento filosófico, social e político. Sua principal característica é a luta pela igualdade de gêneros entre homens e mulheres e, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade. Vale lembrar que, em grande parte, nossa cultura está alicerçada numa sociedade patriarcal pautada na doutrinação masculina. O homem, além de ser o membro mais importante da família, desde muito tempo tem sido o foco principal. Ele é aquele que possui privilégios em relação às mulheres, chamadas equivocadamente de sexo frágil. Esse movimento ideológico, liderado por mulheres e que defende a igualdade de direitos, se expandiu por todo o mundo. Atualmente, os grupos feministas têm crescido de maneira considerável. A história do feminismo vem do empoderamento feminino, que não é tão antiga quanto deveria ser. Em geral, até o século XIX, a mulher era vista como um ser inferior aos homens, os quais não possuíam os mesmos privilégios que eles, como, por exemplo, ler, escrever, estudar, guerrear, enfim, escolher. Diante disso, a figura feminina foi construída numa sociedade patriarcal, de onde as atribuições da mulher estavam restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães nos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Nesse contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados com política ou economia. Na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita no ano da Revolução, foi combatida pela Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrito pela feminista francesa Olympe Gouges. No documento, ela criticava a Declaração da Revolução, posto que era somente aplicada aos homens. Além disso, alertava para a autoridade masculina e a importância das mulheres e da igualdade dos direitos. Por esse motivo, a revolucionária foi executada em Paris, no dia 3 de novembro de 1793. No entanto, sua morte, considerada um marco do feminismo no mundo, fez surgir diversos movimentos feministas posteriores. A partir da Revolução Industrial, despontada no século XIX, esse panorama muda de maneira substancial. As mulheres já começam a trabalhar nas fábricas, fazendo parte da força econômica do país. Assim, aos poucos, os movimentos feministas espalhados pelo mundo foram tomando corpo, cada vez mais lutando e conquistando diversos direitos reivindicados pelas mulheres. Nas culturas ocidentais, o movimento feminista passou a adquirir maior visibilidade a partir do século XX. Em épocas mais distantes, seria impensável ter uma mulher presidente governando o país, ou mesmo figuras femininas atuando e se consagrando em diversos campos, como cultura, arte, economia e política. Hoje em dia, grande parte das mulheres preferem não construírem família, ou seja, não ter maridos ou filhos, fato considerado absurdo antes do século XIX. Em seguida, a filósofa francesa existencialista Simone de Beauvoir foi uma das maiores teóricas e representantes do feminismo mundial. Sobre o assunto, sua obra de referência é um ensaio intitulado de O Segundo Sexo, onde faz uma análise sobre o papel das mulheres na sociedade. Segundo ela, ninguém nasce mulher, torna-se mulher.